Meu nome é Ian e a gente está gravando para o trabalho da disciplina de estimativa de software com o professor Alan Barreto. A gente vai falar aqui sobre o Plane Poker e CISP, as suas características e como convencer a usar um ou outro, qual vantagem ou desvantagem que é possível usar no desenvolvimento de software como metodologia ágil. Primeiro, falando sobre o que é Plane Poker. A definição dele é que ele é uma técnica utilizada por equipes ágeis no desenvolvimento de software para estimar o esforço necessário para completar uma determinada tarefa ou história de usuário. Ele ajuda a equipe, a alcançar um consenso sobre o tamanho relativo das tarefas, que é crucial para o planejamento e priorização eficaz. Nas suas características, a gente vai encontrar aqui que ele é muito colaborativo, ou seja, ele é altamente colaborativo, onde todos os membros da equipe têm oportunidade de contribuir com suas perspectivas e insights. Cada membro tem voz igual no processo de estimativa, o que resulta em estimativas mais precisas e uma compreensão compartilhada das tarefas. Ele também é anônimo, ou seja, eles fazem uma votação do Plane Poker que é anônimo. Isso significa que os membros da equipe não são influenciados pelas estimativas dos outros. A anonimidade promove a honestidade nas estimativas, já que os membros são encorajados a votar de acordo com a própria percepção de esforço necessário para completar a tarefa. Ele é rápido e eficiente. Ele permite que a equipe chegue a um consenso de estimativa em um curto período de tempo. Ao usar uma sequência de Fibonacci, que são números que vão somando com os anteriores, com a soma dos anteriores, ele usa isso para estimar e limitar o tempo de discussão. Ou seja, o Plane Poker ajuda a evitar debates intermináveis e mantém o foco na tarefa em questão. Essa eficiência contribui para a agilidade do processo de desenvolvimento, o que permite que a equipe faça estimativas e planejamentos de forma ágil e adaptável. Como que a gente pode usar o Plane Poker? Como ele funciona? Primeiramente, tem uma preparação. Antes de iniciar uma sessão de Plane Poker, a equipe deve ter uma lista clara de itens a serem estimados. Isso pode incluir histórias de usuários, tarefas de desenvolvimento ou qualquer outra unidade de trabalho que precisa ser estimada. É importante que todos os membros da equipe eles tenham um entendimento comum dos itens que estão sendo estimados e do contexto que vai ser realizado. Após isso, ocorre uma votação. Durante a votação, cada membro da equipe recebe um conjunto de cartas numeradas, representando a sequência de Fibonacci, que é aqueles números que a gente soma enquanto vai contando. Após a apresentação de um item a ser estimado, cada membro escolhe uma carta que represente sua estimativa para o esforço necessário. E as escolhas elas são mantidas em segredo até que todos os membros tenham feito suas seleções. Depois disso, ocorre uma discussão e um consenso. As cartas elas são reveladas simultaneamente, ao mesmo tempo, né? E se houver divergência significativa nas estimativas, a equipe ela inicia uma discussão para entender as razões por trás das diferenças e depois, durante a discussão, os membros compartilham seus insights, experiências e preocupações sobre a tarefa em questão. O objetivo da discussão é chegar a um consenso sobre a estimativa da tarefa, o que pode ocorrer e envolver ajustes nas estimativas individuais, esclarecimento de dúvida ou revisão do escopo da tarefa. O consenso é alcançado quando a equipe concorda com uma estimativa que apresenta esforço coletivo necessário para concluir a tarefa com sucesso. E esses passos garantem que a equipe tenha uma melhor compreensão compartilhada das estimativas e do trabalho a ser realizado, o que promove um planejamento mais eficaz e uma distribuição equitativa das tarefas. As vantagens do Plane Poker e os motivos convincentes para adotar ela. Ela tem uma melhor precisão nas estimativas, ou seja, o processo colaborativo do Plane Poker ele permite que a equipe aproveite o conhecimento coletivo e as diferentes perspectivas dos membros.
Ao discutir e comparar suas estimativas, a equipe pode identificar e mitigar potenciais pontos cegos ou viés individuais, resultando em estimativas mais precisas e realistas. A diversidade de experiências e habilidades na equipe contribui para uma avaliação mais abrangente do esforço necessário para completar uma tarefa. Tem muito engajamento da equipe, né? O Playing Poker envolve todos os membros da equipe no processo, o que promove maior engajamento e participação ativa. Ao permitir que cada membro contribua com as suas opiniões e estimativas, o Playing Poker cria um senso de propriedade e responsabilidade que é compartilhada em relação ao planejamento e execução do trabalho. E todo esse envolvimento de todos os membros da equipe também aumenta a motivação e o comprometimento com os objetivos e metas do projeto. Ele também tem muita transparência e comunicação, ou seja, o Playing Poker ele promove a transparência ao expor as diferentes perspectivas e opiniões dos membros da equipe durante o processo de estimativa. A discussão aberta e honestidade que ocorre durante o Playing Poker facilita a comunicação eficaz entre os membros da equipe, o que permite que eles compartilhem suas preocupações, esclareçam suas dúvidas e possa haver um alinhamento das suas expectativas. A transparência ela resulta do processo que ajuda a garantir que todos tenham uma compreensão clara do que está acontecendo e de como vai ser a tarefa, das expectativas de esforço e das prioridades do projeto. Isso contribui muito para uma melhor colaboração e tomada de decisão. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ícaro, tá? Então eu faço parte do grupo do Ian e nós vamos começar aqui a trabalhar com algumas justificativas para o uso do modelo CISP, tá? Eu vou dar todas essas opiniões baseadas, obviamente, em leituras que eu fiz em alguns artigos estes que estarão linkados ao final nas nossas referências, certo? Então vamos começar aqui. Primeiramente, como nós podemos observar aqui no que está escrito no slide, o modelo CISP, tá, de estimativa de software, ele é um modelo, tá, brasileiro desenvolvido pelo governo federal aqui para auxiliar, tá, nessa estimativa de custo, etc. Então, a gente vai poder reduzir prazos, vai, enfim, poupar esforços no nosso projeto usando esse método aqui. Porém, vamos entender como ele funciona e como ele vai fazer para que isso de fato ocorra, né, para que essas reduções sejam feitas, para que esses ganhos sejam concluídos de fato. Tá? Para a gente entender isso, é importante saber que ele é baseado, tá, nas métricas de pontos de funções. Métricas de pontos de funções a gente já trabalhou anteriormente, então elas são basicamente baseadas aqui em alguns fatores. Elas vão medir, tá? A gente tem essa técnica, ela é utilizada para qualificar o tamanho funcional de um software. Então a gente vai ter ali, fornecer ali as medidas, tá? Independente da tecnologia, independente da linguagem que a gente vai estar utilizando, sempre vai se concentrar nas funcionalidades que vão ser entregues ao nosso usuário final. Então é por isso que essa métrica ela vai ser global, né? Ela é independente, ela não depende de nada. Então a gente pode utilizar e reaplicar para vários projetos. Portanto, quando a gente fala aí, né, de se basear nessas métricas, nós vamos precisar aí saber os requisitos funcionais, né, esses elementos do software, seja ele alguma funcionalidade, seja entrada de dados, consulta ao banco de dados, arquivos que a gente vai precisar fazer, interfaces que vamos precisar acessar. Então isso daí vai variar, a gente vai ter que levantar os requisitos, nós ainda vamos ver mais para frente os passos para chegar nesse levantamento de requisitos e como o CISP vai trabalhar com isso. Porém é importante entender que ele usa a base dos pontos de função. E usando isso que ele vai nos oferecer, tá? Como está escrito aqui para a gente também, ele vai ser um processo estruturado e padronizado. Tá? Essa é a informação mais importante, o recurso principal do uso do CISP. Ser algo que é estruturado e padronizado, tá? Justamente por ele já utilizar aqui algo do governo, né? Alguma coisa do governo federal. Então esse algo a gente vai já entender o que é também. Então a gente vai pegar isso, esse desenvolvimento, né, que é interno e vai servir bastante para nossas métricas, seja para internamente você ficar mais organizado, seja externamente para de repente fazer a contratação de algum serviço, você poder metrificar para o usuário. Por quê?
É muito comum no processo de desenvolvimento, muitas pessoas enfrentam isso, muitos desenvolvedores, arquitetos, eles veem, às vezes, a comunicação com o cliente falhar. Então, se o cliente pedir alguma coisa, de repente você vai fazer o orçamento, vai estimar os tempos, mas às vezes o cliente volta e diz, eu também quero isso daqui. Então, você tem ali argumentos para, caso atrase alguma coisa, você vai ter esses argumentos de porquê, porque você está estimando o tempo, usando os pontos de função e o CISP para fazer as estimativas, né, usando o modelo aí do CISP. Então, você vai poder ter um argumento, pelo menos, para bater de frente ali, dar seus pontos. E se for atrasar, ter uma justificativa. Ou também você pode desenvolver uma solução para que não atrase, pegar mais pessoas para desenvolver, mas enfim, nós vamos ver isso mais para frente. Mas é importante que entender que essa abordagem ela é baseada, tá no modelo aí mais histórico. E de onde é essa fonte de modelo histórico? Essa fonte ela vem de um estudioso, né, que se chama Carlos Alberto Pereira, que inclusive é uma das nossas referências. Ele fez aqui, né, a gente pode até visualizar na nossa referência, ele utiliza aqui a utilização do modelo CISP de estimativa de software em projetos governamentais. Então, a gente disponibiliza aqui, até dei um spoiler dos nossos casos reais, mas ele fez um estudo de caso real, e trouxe pra gente, né? Ele diz que isso daqui é tudo baseado em algo histórico. Precisa, obrigatoriamente, que as pessoas da equipe tenham uma experiência prévia no desenvolvimento disso. Então, para a gente poder fornecer as práticas, né, as estimativas, para poder fazer já baseado em funções que já foram feitas, alguma funcionalidade que já tenha sido feita antes ou alguma coisa parecida, para poder fazer uma estimativa que seja mais confiável. Porém, nós já temos dentro do modelo CISP aqui vários desses projetos já prontos, porque, mais uma vez, voltando a esse ponto, que ele foi desenvolvido pelo governo federal, o governo federal tem inúmeros aí projetos que a gente pode tomar como base. Então, a gente pode imaginar, né, que já foram construídas diversas funções que a gente já tem ali um prazo e pode ter como base esse prazo, tá? Então, passando aqui para o nosso próximo slide, conseguimos aqui provar, tá, que o modelo CISP ele vai proporcionar, como a gente já citou anteriormente, um processo estruturado e padronizado, ok? Tá? Mas isso vai dar para a gente mais uma confiabilidade, tá, e transparência, justamente por conta de essa transparência ser comprovada por um órgão que utiliza muito isso, que são os órgãos públicos. Então, só da gente falar que o governo federal utiliza esse padrão, já passa uma confiabilidade muito maior. E, além dessa confiabilidade, tem alguns outros pontos, né, de projetos reais que você economizou ali muitos recursos justamente por utilizar esse método aqui. Então, esse modelo ele permite uma maior precisão, tá, de tamanho, de custo, como a gente já sabe. Isso vai ajudar a evitar essas surpresas, tá, ao realizar um planejamento. Então, a gente vai conseguir deixar ele mais eficiente. É possível realizar também esse outro tópico aqui que a gente viu, tá, que um melhor planejamento e controle dos projetos, tá? Isso permite uma gestão mais eficiente, então, dos recursos, prazos a serem dados. E por fim, como foi citado também aqui, o reconhecimento justamente por trazer ali o nome de governo federal, isso já traz uma credibilidade ali, mesmo que inconsciente, tá? Já traz ali uma confiança muito grande pra gente. O próximo passo, tá, é ver como ele funciona na prática para a gente poder entender como ele é aplicado, tá? Então ele tem aqui alguns procedimentos e o primeiro é a análise de requisitos, tá? Essa análise aqui de requisitos, ela vai fazer com que você a possibilidade, tá, de utilizar fases, tá? A gente tem aqui 5 fases, tá? Então a primeira é a análise de requisitos aqui do CISP. A primeira ele vai fazer aqui os requisitos, tá, do sistema, a gente vai ver, vai identificar, vai documentar, tá? Isso vai envolver a coleta de informações dos usuários, a análise das necessidades do sistema, né? O que a gente vai precisar para esse respectivo sistema. Vai levantar os requisitos funcionais e não funcionais, mas levando em conta que a gente vai utilizar mais os funcionais aqui nesse modelo, certo? Aí a próxima fase é o projeto já em si, correto? Então a gente vai pegar aqui o sistema já projetado com base nesses requisitos. Então isso vai pegar fases como arquitetura, criação de diagramações, relacionamento de dados ali que a gente vai precisar também, tá? E passar para o próximo passo já para começar o desenvolvimento. E aí nessa fase a gente vai ter como base já o projeto, né? Envolver a codificação em si, criação de interface, etc. A implementação dessas funcionalidades. E depois vamos para o teste, tá? Aí nesse teste a gente vai ter aqui já meio que uma implementação ali do sistema, né? Já meio que prévia para a gente testar tudo.
e por fim a implementação real para fazer os testes ali. Só que nessa fase de desenvolvimento, a gente precisou muito do requisito, e no desenvolvimento a gente vai conseguir fazer todas as métricas aqui no CISP, tá? Vai poder visualizar com os pontos de função aqui na parte do desenvolvimento com base na análise dos requisitos, fazer o desenvolvimento mais correto para as funcionalidades que foram levantadas nesse requisito, correto? E aí a gente consegue fazer uma implantação num tempo ok de maneira correta. Daí, seguindo todos esses procedimentos, tá? A gente tem aqui um ponto também que as organizações elas vão poder obter uma visão clara desses recursos necessários. É aqui que chega um ponto muito importante, tá? Então, o que adianta nós termos ali projetos que foram levantados requisitos e foram requisitos muito complexos? Eu vou alocar ali recursos, vou alocar pessoas, contratar desenvolvedores ali para fazer esse projeto. É uma equipe muito pequena? Não vou fazer isso, porque o projeto é um projeto complexo. Se eu fizer isso, né, de pegar poucas pessoas para alocar para um projeto muito grande, vai acontecer de meu prazo estimado atrasar, tá? E consequentemente vai influenciar no valor, né, do meu sistema, vai agregar, vai ter que, enfim, gastar mais para conseguir entregar esse sistema de forma correta, porque, mais uma vez, né, o tempo é dinheiro aqui pra gente, então a gente vai ter que ter aqui uma visão clara, tá, desses recursos para desenvolvimento. Então vai incluir o número de horas de trabalho, os custos associados e os prazos, tá? Então esse padrão que a gente tem aqui anteriormente, ele é muito importante, esses passos a serem feitos até chegar no ponto de função, tá? Ele é muito importante para analisar esses requisitos e conseguir fazer a entrega de maneira correta, certo? Então é um motivo muito grande para a gente utilizar, e esses resultados eles podem ser vistos na prática, como foi mostrado, tá? Então a gente apresenta aqui casos práticos das organizações utilizando o modelo CISP. Então a gente tem aqui dois gigantes, né, que é o Ministério da Economia, que a gente teve aqui mais uma vez com acesso a esse documento aqui. Eu peguei um print do Carlos Pereira Alberto, né, numa das páginas aqui, que é a utilização do modelo CISP, mais uma vez, né, de estimativa de software em projetos governamentais. Então aqui no Ministério da Economia houveram aí pelo menos 20 projetos, e ele botou lá, justificou, ele botou essa tabelinha aqui para a gente visualizar, que o percentual de melhora na precisão das estimativas, tá? Usando cada vez mais esse modelo, cada vez que se usa esse modelo com novas técnicas, novas tecnologias que vão surgindo, não tem problema, porque o método sempre vai ser o mesmo e você sempre vai conseguir se inspirar nesse método, porque ele já tem coisas prontas que não dependem dessas novas tecnologias. Então você tem cada vez mais melhoras, né, na precisão, porque como por ser um método que já é utilizado há bastante tempo, já tem uma base ali, uma média que você já tem específica para isso. Então nos projetos aqui do Ministério da Economia, a gente pode ver que ele colocou que teve uma redução de custos de quase 500, tá? 500 mil aqui, tá? 500 mil reais. Então é uma base muito grande só por fazer organizar antes de fato construir o projeto, ter uma organização. Então mesma coisa para a Caixa Econômica Federal. Em 10 projetos, tá? Esses 10 projetos que eles utilizaram o modelo de CISP, a redução de atrasos, tá? E estouros foi melhorada, tá? Foi impactado aqui de maneira positiva em 50%. 50%, desculpa. Então imagina, tá? Para projetos aqui menores, projeto A, projeto B, tiveram 30%, 20%. Isso é muita coisa quando se trata de projetos gigantes, como são os projetos inspirados aqui nos modelos aqui do CISP, né? Modelos governamentais. Então, para você utilizar isso daqui, se o seu projeto, você sabe que o seu projeto vai ser grande, você quer ter uma segurança a mais, utilizar um método comprovadamente já utilizado por grandes empresas, né, por grandes órgãos públicos, é muito interessante saber e te dá uma segurança muito boa para aplicar de fato essas técnicas de maneira correta. E não são técnicas complexas, como a gente viu, são técnicas básicas que se baseiam em pontos de função dos nossos sistemas aqui. Então, esses foram os nossos argumentos, tá? Eu tenho aqui algumas referências dessa parte, tá? A gente visualizou aqui o Carlos Alberto Pereira, que é um dos principais utilizadores desse método aqui, ok? E, por fim, algumas outras referências complementares aqui que a gente pode também dar uma olhadinha, que são a da International Function Point Users Group, tá? Que ele vai utilizar aqui as métricas de medição. Eu utilizei como base aqui para utilizar também, visualizar essa parte aqui dos procedimentos, né? Então, os 5 procedimentos aqui, a gente tirou isso daqui, correto? Dessa referência aqui.
E por fim, a gente se tirou alguns pontos aqui dos pontos de função também, para entender o que são de fato os pontos de função, como a gente aplica, e lá trabalha aqui nessa referência aqui também. Fala um pouquinho sobre o COSMIC que nós estudamos, então são todas referências válidas aqui de estudo que serviram de argumentação aqui para o nosso trabalho. No mais é isso e obrigado pela atenção.